ambos organizados e construídos pela liderança da minoria. Um que é assinado pela deputada Fernanda e outro que eu encabeço. Ambas as duas bancadas, aliás, as três bancadas preferencialmente, do PT, do PSOL, do PCdoB e outros deputados, que tiveram a grata satisfação de ter como relatora a deputada Dorinha. Ao PL 2835, que eu sou autor, que a urgência foi aprovada, e eu agradeço a todos os líderes que aceitaram a urgência, e ao 2508, que é subscrito pela deputada Fernanda do PSOL. É uma conquista grande. Lembro a Vossa Excelência que naquela noite que estávamos votando aquele acordo, daquele projeto que toda a bancada feminina, eu vi alertado de que havia uma lacuna, até por conta não só das denúncias que foram divulgadas pelo Fantástico, pelos jornais, mas eu pessoalmente recebi denúncias de que havia homens que estavam recebendo indevidamente, fraudando o benefício de R$600 por conta, através dos CPS dos filhos estes que são sustentados e criados pelas mães solteiras. A solução buscada e trabalhada pela deputada Dorinha deu corpo e ambos, o homem e a mulher, todos ganham. Evidentemente, para que o nosso internauta, para que o nosso telespectador entenda, preferencialmente, quando houver um conflito, a mulher tem preferência em receber este benefício. Dito isso, senhor presidente, que o nosso voto evidentemente é sim, mas eu quero, neste tempo, igualmente como fizeram alguns líderes, falar um pouco da conjuntura e principalmente dos dois temas que o Congresso Nacional, que esta Câmara discute, a pandemia e as peripécias do presidente Bolsonaro realizadas neste final de semana. Hoje o Brasil recebe a notícia, nós somos o epicentro da crise da pandemia, com 30 mil mortos. E passo a Vossas Excelências os dados que nós colhemos no Ministério da Saúde, para que aqueles que defendem sem conhecimento o governo Bolsonaro, quando dizem que ele está trabalhando em defesa da vida no combate à pandemia, até se preocuparem e ajudarem para saber se esses dados que eu apresento agora são verdadeiros ou não. Os recursos anunciados pela União para os estados de 29,5 bi, até hoje, somente 8,5 bi foram efetivamente transferidos para os estados. O governo federal anunciou, senhor presidente, 46 milhões e 200 mil reais para o chamado teste rápido. Até agora, só entregou aos estados 10 milhões de reais para a compra dos testes rápidos. Os respiradores, o governo do presidente Bolsonaro anunciou a entrega de 14.100, somente 1.618 foram entregues. Anunciou desde a época do ministro Mandetta, que estava fazendo um bom trabalho à frente do ministério, que entregaria para os estados e para as prefeituras de capitais 3 mil novos leitos. Entregaram até agora 540 leitos. Ou seja, o discurso de que o governo federal trata a pandemia como uma questão de governo não se sustenta e é uma falácia de quem deveria dar atenção máxima no momento como esse, focar exclusivamente as ações do governo, em primeiro lugar no combate à pandemia e em segundo lugar na crise econômica que se avizinha e que vai atingir seu ponto máximo no segundo semestre. Quando eu escuto, senhor presidente, alguns discursos e acusando a esquerda de que não tem compromisso com o resultado das urnas, não tem compromisso com o país, ou alguns discursos que deixem, como eu vi de algum general do Palácio, como vice-presidente da República, dizer que deixa o homem trabalhar. Qual é a principal instabilidade do país? Chama-se Bolsonaro.
porque não trabalha, não tem competência e não apresenta solução nenhuma para os problemas do Brasil. Como fazer a união nacional com o governo, com o presidente Bolsonaro, que diz respeito à Constituição, ameaça a democracia e todo fim de semana percorre a esplanada, hora de cavalo, hora a pé, hora de helicóptero, usando dinheiro público e o pior, com ao lado do ministro da Defesa, em manifestações fascistas que pedem o fechamento do Supremo e deste Congresso. Esse Congresso que é presidido por Vossa Excelência e por nós parlamentares, que exigimos respeito, assim como ele que foi eleito pelo povo e não está honrando, porque ele foi eleito para cuidar do Brasil, não foi eleito para cuidar somente, especialmente de sua família na presidência da República. Ele foi eleito, como nós somos, para representar o povo brasileiro. Como fazer união? Como? Nós estamos impedindo do presidente trabalhar? Quem foi que votou todas as matérias importantes desse Congresso Nacional? O auxílio emergencial, ajudas às micro e pequenas empresas, auxílio aos estados, a recomposição do ISS e do SMS para ajudar os estados, aumentar o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação nos estados. Fomos nós, todos, diga-se de verdade, inclusive nós da esquerda, nós da oposição, porque temos compromisso com o país. E desde o primeiro momento, quem foi que votou o orçamento de guerra, que Vossa Excelência, presidente Rodrigo Maia, propôs para nós, fomos nós, que acordamos e votamos por unanimidade. Não tem nenhuma barreira para o presidente da República gastar para salvar vidas, porque nós temos as condições, não tem impedimento da lei de responsabilidade fiscal, não tem regra de ouro, não tem nada. E o que ele faz? Não faz nada, só faz atacar a democracia, a este Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Quem é que está pedindo o fechamento das instituições da República? Somos nós? Não, muito pelo contrário. Quando foi dado o golpe, como disse o deputado líder do PDT, nós fomos para casa, um golpe que foi dado na democracia, sem crime de responsabilidade, nós aceitamos aquilo. Eles, vocês que estão governando o Brasil, que não têm autoridade política e nem moral para falar em democracia, porque a todo instante esse governo, é verdade, foi eleito pelo povo, mas ninguém é eleito para ameaçar, inclusive a democracia que lhe permitiu ser eleito, como ele faz constantemente. Esse discurso, portanto, não se coaduna com a realidade do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um governo inepto. Meus senhores e minhas senhoras parlamentares, o que esse governo fez até agora para combater a pandemia? O que ele enviou para os estados? O que ele fez para salvar vidas? Quem é que está gozando? Quem é que está torcendo pela pandemia, deputado líder do PSD? Quem foi que disse que essa pandemia era uma gripezinha? Quem foi que disse que era... Eu nunca vi na vida, que eu me entendo de política, um político receitar, como ele receita para a população usar a cloroquina, desrespeitando, inclusive a orientação que era dada corretamente pelo ministro anterior, o ministro Mandetta, na saúde. O Brasil está entregue à violência, ao autoritarismo, ao desrespeito às leis e ao ordenamento jurídico do Brasil. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo são as famílias brasileiras que estão assistindo tamanhas arbitrariedade. Vossas Excelências acham normal o presidente colocar o ministro da Defesa? Aliás, o ministro da Defesa, que representa as Forças Armadas, é o comandante das três forças. O artigo 142 é muito claro, cabe às Forças Armadas preservar a ordem, a nação e a nossa soberania, a nossa pátria. Ela não está na Constituição, no artigo 142, para servir a esse ou aquele governo. Quem não lembra dos nossos governos, governo Lula, presidente do governo Dilma, as Forças Armadas tinham autonomia, elas não se metiam, e nem muito menos o governo, elas trabalhavam, participaram de muitas missões externas e internas, sempre preservando esse princípio constitucional. A desordem, quem cria é esse governo, meus caros líderes. Portanto, nós não vamos fazer alianças com fascistas. Nós fazemos alianças com todos os democratas do país e vamos fazer. E eu destaco o papel que tu tem tido, presidente Rodrigo Maia, na defesa do parlamento,
na altivez de defender a democracia, nós temos que valorizar isso. Mas eu não vou fazer aliança com quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não fazemos aliança com esse tipo de brasileiro, porque ele representa uma ameaça à ordem institucional democrática brasileira. Portanto, em nome da liderança da minoria, nós vamos continuar trabalhando, senhor presidente, fundamentalmente para ajudar as famílias brasileiras. Eu não sei como é que eu vivi um drama esses dias, presidente, nem falei para ninguém. Há 2 dias atrás eu perdi uma irmã de uma cunhada, eu vi o drama, o que é a família não poder sequer fazer o rito religioso, não poder enterrar, não poder ir no cemitério. Quanta tragédia esse Brasil está vivendo e esse governo pouco ou nada faz para salvar vidas. Nós não queremos esse Brasil, nós queremos um outro Brasil democrático, com respeito à Constituição, com respeito ao Supremo e, sobretudo, com respeito ao Congresso Nacional. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa verdade, é a verdade em defesa da vida, senhor presidente. Muito obrigado. O nosso voto, evidentemente, é o voto sim a esse importante projeto que fortalece cada vez mais a luta das mulheres. Parabéns, relatora, deputada Dorinha. A posição, deputado André Figueiredo.